Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Adassa e hoje eu trago para vocês a Mabel. Ela é uma bonequinha magrinha, comprida, mede 50 centímetros. Os pezinhos estão pintadinhos, o sapato. Eu vou deixar a lista de materiais e o molde na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou utilizar o algodão cru lavado, tecido duplo. Risquei todo o molde. Essa parte de baixo é a largura do tecido e essa lateral é a auréola. Então, posiciono o molde desse jeito. O antebraço fica apontando para a largura do tecido, tá? E corta de forma espelhada. Vou costurar tudo em cima do risco, deixando as aberturas. Pronto, depois que eu costurei tudo em cima do risco, agora eu vou cortar todo o excesso próximo à costura, não tão próximo para não estourar os pontos. Essa parte de cima do pescoço ficou aberta, a parte de cima das pernas abertas. O bracinho tem essa sobra de tecido, que é para poder desvirar e fazer os pontinhos invisíveis. Então, eu deixo essa sobra de tecido para ficar fácil na hora dos pontinhos. A cabeça eu separo os tecidinhos, faço um corte para desvirar. Você pode fazer esse corpinho no tricoline, no percal, não vai haver alteração no molde, tá? Eu digo isso porque eu já fiz nesses dois tecidos e sei que não altera. Aqui a perninha eu vou abrir no sentido contrário e vou fazer uma costurinha nas pontas. Eu faço isso porque eu acho que facilita bastante na hora de costurar no corpo. O acabamento fica mais bonito. Então aqui eu já costurei, o meinho ficou aberto, eu corto as pontas. E agora é só desvirar pela abertura que eu deixei. Com a ponta de um palito eu ajeito os cantos. E agora é só dobrar esse tecidinho para dentro. O acabamento vai ficar bem mais bonito desse jeito, tá? Agora eu vou encher essas perninhas só até a metade. Vou marcar, você vai ver que no molde tem uma curva na parte de trás do joelho. Então eu vou marcar bem no meio dessa curva, que é para não me perder. E vou encher até ficar meio centímetro antes da marcação. Já enchi até ficar meio centímetro antes da marcação, tá vendo? Aí agora eu vou fazer um detalhe aqui, um alinhavo, antes de ir para a máquina. Na lateral da perna, eu entro um pouquinho com o meio, fazendo uma prega bem pequena. Eu vou fazer um alinhavo porque se eu for para a máquina assim, essa prega se solta, porque é muito pequena. Então, eu vou fazer um pontinho aqui, nessa preguinha, para que ela não se solte na hora que eu for na máquina. E do outro lado da perninha também, na outra lateral. Usando o mesmo fio, eu aproveito e prendo essa outra preguinha. Agora eu vou na máquina e passo uma costurinha com retrocesso no começo e no final. Dessa forma o joelho não fica muito expandido. Agora eu vou terminar de encher a coxa. Quando tiver faltando 2 dedos, eu passo uma costura. Aqui, ó. Ficou desse jeito. Dessa forma ela vai poder sentar e o joelhinho também vai poder dobrar e a perna não ficou com aquele joelho expandido estranho. Agora eu vou vou costurar a cabeça. Vou fazer aqui alguns pontinhos invisíveis, só para prender essas fibras. Aí eu puxo, quando eu termino de fazer os pontinhos invisíveis, grosseiro, aí eu dou uma puxadinha só para encostar os tecidos. Não é para ficar aquele negócio apertado não, tá? Para juntar os pontos podem ficar abertos. O importante é que encoste os tecidinhos.
cabeça tá pronta. Agora eu já terminei de encher o corpo, deixo bem cheio, bem durinho. Principalmente esse pescoço. E nos cantinhos dos ombros também. Você empurra enchimento até ficar no cantinho dos ombros. Depois de cheia, a cinturinha dela, essa minha ficou com 11 centímetros e mais um pouquinho. Quase 11,5. Não chegou a 11,5, ficou quase. Mas tem outras que eu faço, ainda fica um pouquinho... Fica entre 11 e 11,25. Agora aqui na cabeça eu vou prender os pontinhos. Pontinhos grosseiros mesmo, só para fechar o pescoço. É importante que esse pescoço fique bem durinho. E aqui o tronco está pronto. O bracinho, vou fechar com pontinhos invisíveis, uma agulha fina, a linha com uma perninha só, que é para ficar bem bonito. E pontinhos pequenos. Agora eu vou prender a perna. A perninha eu vejo se as duas estão para frente e deito para cima do corpo. Porque os pontinhos eu faço na parte de trás, no bumbum. Então eu deixo aqui bem certinho, alinhado com a costura e prendo com alfinete. O outro lado a mesma coisa. Eu gosto de prender com alfinete para não ficar escorregando. E agora eu vou começar a fazer os pontinhos invisíveis. Tem abertura aqui, eu entro com a agulha e escondo o nozinho dentro. Aqui no começo eu faço uma laçada, que é para ficar bem firme, né? Não se soltar. E começo agora fazendo os pontinhos invisíveis. Eu escorrego no corpo, entro na perna, volto com a linha na mesma direção, escorrego no corpo, entro na perna, volto com a linha na mesma direção, escorrego no corpo, entro na perna e vou fazendo esse movimento até o fim, com pontinhos curtinhos, pequenos, com a linha da mesma cor. Quando chegar lá no final, eu também faço algumas laçadinhas e volto com os pontinhos atrás para esconder a linha. Olha como ficou bonito. Agora eu vou prender a cabeça. Dá uma olhada aí o tamanho do pescoço, né? Ela é uma boneca comprida, então não fica legal se deixar o pescoço curto. O pescoço também tem que ser de acordo com o corpo. O pescoço comprido. Pelo menos eu imagino assim, né? E agora eu vou começar prendendo a cabeça. Eu tô usando linha comum, duas pernas. E eu vou prender imitando pontos invisíveis. Pego a cabeça, pego o pescoço, pego a cabeça, pego o pescoço e vou apertando. Aqui eu tô pressionando o pescoço na cabeça. Eu não tô com ela solta não, sabe assim? Eu tô realmente pressionando. Que é para facilitar e a costura ficar apertada. Costura bastante, é muito importante que fique bem costurada. E quando vai fazendo esse processo aqui, cuidado para não quebrar o pescoço da boneca. Aí sua boneca vem a óbito. Porque vai dar um trabalho para consertar esse pescoço. Vai ter que desmanchar, puxar enchimento, colocar de novo. Então tem que ter cuidado. Prontinho, a cabeça está presa. Agora eu vou prender os bracinhos. Veja aqui a posição dos bracinhos. É muito importante que a ponta do braço fique alinhado com o ombro, tá? Eu vou usar essas duas pérolas. Não vou usar botão e nem vou costurar pelo lado de dentro. Eu vou usar essa pérola para ficar pelo lado de fora. Vou fazer aqui as duas marcações por onde eu vou entrar e sair com a agulha. Pego uma linha pipa 10. Entro na primeira marcação. Entrei na de baixo. Entro na pérola. E volto para o braço. Deixo a pérola aí. Agora vou para o braço pegando em cima. Entro na marcação de cima do braço. Volto. Não, coloco a pérola, volto para o braço. Saindo na marcação de baixo. Volto para o corpo.
Vou sair na marcação que está do lado de lá, na marcação de baixo, porque eu vim pela de cima, né? Agora eu volto pela de baixo. Pronto, ficaram duas pontas, uma no começo e uma no final. Tiro a agulha e agora eu amarro, aperto. Vou olhando para ver como é que tá aqui. Antes de amarrar, dá uma conferida, confere direitinho se tá certinho com o ombro. Puxa a linha para trás e amarra. Faz uns nós. Pronto. O bracinho está preso e com a linha resistente. O corpo está pronto. Agora vamos ao vestido. Vou usar o tecido estampado para o busto e o verdinho para as alças. Tecido duplo, risquei tudo. Vou costurar em volta e nesse lado de dentro eu vou deixar um pequeno espaço para eu poder desvirar. O busto eu risquei e vou costurar na lateral e na parte de cima. A parte de baixo eu vou deixar aberta. Pronto, costurei. Agora eu vou recortar todo o excesso. A parte de baixo eu corto no risco. Agora é só desvirar com a ponta do palito. Eu vou ajeitar todos os recantos. Recorto as alças. Deixei uma pequena abertura do lado de dentro para poder desvirar. Com a pontinha da pince, eu desvirei. Agora com a unha mesmo eu ajeito. Agora eu guardo e vou cortar a saia. Essa é a parte maior da saia. Cortei 50 por 19 e a parte menor eu cortei 50 por 14. Vou passar uma costura nas laterais, mas não toda. Vou deixar 4 dedos sem costurar. Faço um retrocesso no começo e no final, deixando essa abertura. Meço com o dedo mesmo, 4 dedos e marco. Vou costurar da marcação para baixo com retrocesso no começo e no final. Aqui eu já costurei as laterais. Aqui a abertura. Agora eu vou abanhar. Abro a costura. E o abanhado eu dobro 2 vezes e vou passar a costura. Vou fazer isso nas duas partes. Já fiz isso nas duas partes. Eu fiz a costura reta e na parte de cima eu fiz um zigue-zague. Agora aqui nessa abertura, observe, eu vou fazer um corte próximo ao final da costura. Aqui está o final um pouquinho abaixo, eu vou fazer um corte até próximo à costura. Ficou assim, não é rente com a costura não, um pouquinho abaixo, tá? Fiz isso nas duas partes. Agora eu vou costurar um no outro. Com a parte de cima com o direito para cima e a parte de baixo também com o direito para cima, eu vou encostar. E vou passar uma costurinha nos dois lados. Com retrocesso no começo e no final, até próximo àquela abertura que eu fiz. Aquele corte que eu fiz, né? Pronto. Costurei, agora é só desvirar. E o acabamento ficou bem bonito. Agora eu vou franzir. Sempre que eu vou franzir, eu começo com retrocesso. Começa com 1 centímetro de distância da borda. Aí eu vou começar com retrocesso, o ponto máximo da máquina, e vou encerrar faltando 1 centímetro também para chegar na beiradinha. Começo o retrocesso, no final, linha sobrando. Agora eu pego uma ponta da linha e vou puxar o franzido. Não tenho medo de puxar a linha toda, porque no começo tá com retrocesso, certo? Puxo a linha e vou medir na blusa. Dobro a blusa ao meio. E aqui eu vou medindo.
Vou franzir mais um pouco. Junto aqui certinho, meço na blusa. Pronto, dá certo agora. Agora é só amarrar as duas pontinhas de linha. Agora eu vou posicionar na blusa, pelo lado direito, eu coloco a blusinha, que é para a costura ficar pro avesso, né? E aqui na borda tem que deixar certinho, tá? Para o acabamento não ficar feio. Vou colocar assim na máquina e vou passar uma costurinha. Passei a costurinha, agora eu vou cortar esse excesso de tecido. Você confere se ficou certinho, tá? Antes de fazer o zigue-zague. Ficou da mesma altura, para quando fechar a blusa, o vestido não ficar uma banda em cima e outra embaixo. Aí eu vou aparar aqui e vou passar um zigue-zague para fazer um acabamento. Fiz o zigue-zague. Agora eu vou prender o velcro. O meu é largo, então eu vou cortar para estreitar. Que eu quero que ele fique com uma largura de meio centímetro. Primeiro eu costuro na parte externa. Na parte externa, no caso, o velcro fica por dentro. Vou passar uma costura reta, sem retrocesso, porque eu vou puxar a linha para dentro e fazer um nó, do jeitinho que eu fiz no vestido da boneca Helena. Já fiz isso aqui. No vestidinho da boneca Helena, eu mostrei bem detalhado como eu faço isso. Pronto. Essa parte externa eu só passei uma costura. Na parte interna eu passo duas costuras. Na parte interna o velcro fica no direito do tecido. Eu começo aqui e desço com duas costuras. Fiz a mesma coisa, puxei a linha, fiz um nó. Agora eu visto na bonequinha para poder prender as alças certinho e não ficar nada apertado. Cuidado quando for costurar, não costurar a boneca. Pronto, o vestido deu certo, agora vamos às alças. Com a curva para dentro, curva mais estreita, eu vou prender primeiro a parte de trás, porque na parte da frente eu vou colocar uma miçanga. Vou espetar um alfinete aqui, que é para não ficar saindo do lugar. E aqui na parte de trás, você vai ver que no molde é um pouco como é, meu Deus? Diagonal. Tem uma parte descida assim, né? Puxando para baixo do braço. Então é nesse canto que eu prendo a alça. Na parte de baixo assim, eu faço alguns pontinhos com linha dupla, fio duplo. Prendo a alcinha na blusinha, cuidado para não prender na boneca. Deixa bem firme. Só na pontinha, não precisa ser de fora a fora não. E agora eu venho para frente, retiro o alfinete, vou pegar a miçanga. Primeiro eu escondo o nó. Passo na miçanga e agora eu vou costurar. Depois que você fizer o primeiro nó, fica mais fácil, né? Agora é só ir costurando, prendendo bem. Sempre olhando para não prender a boneca. Você pode soltar o vestido, nesse momento aqui, solta o vestido e coloca o dedinho por dentro, que já facilita. Prontinho. Vou fazer a mesma coisa com a outra alça. Para ela não ficar pelada, eu vou fazer uma calcinha de malha. Peguei um pedacinho de malha, cortei um retângulo que dê para abraçar o quadril da boneca. Vou costurar a lateral. Costurei a lateral, abri essa costura para o meio e fiz uns pontinhos bem no meio aqui.
É bem simples, básico do básico. Agora é só vestir. Só para não deixar ela peladinha, que fica estranho, né? Quando a gente levanta o vestido que não tem nada. Pronto. Se você quiser, você elabora, coloca aí uma renda, um negócio diferente. Pronto, e o vestidinho ficou pronto. Não, ficou pronto não, ainda falta essa fita que eu vou colocar. Uma fita de cetim. Ela tem meio centímetro. Vou fazer um pontinho aqui no meio. Escondo o nozinho por trás. É importante que a linha seja da mesma cor da fita. Faço um pontinho, encerro com um nó. Encerrar aqui por baixo. Você pode fazer isso também com o vestido fora da boneca, tá? Porque a pessoa aqui é meio apressada. Aí agora eu vou fazer mais 2 pontinhos, um em cada lateral. Prontinho. Agora é só vestir. E fazer o lacinho. E o vestido ficou pronto. Eu achei um charme. Agora vamos ao rostinho. Não, a cabeça. Vou fazer o cabelo. 2 dedos abaixo da costura da cabeça, eu vou marcar e bem no meio. Depois eu faço uma linha na diagonal, pegando dessa marcação de cima até a lateralzinha do rosto. A lateralzinha assim do queixo. Vou fazer um leve arco. E da pontinha do queixo, onde eu marquei, eu traço uma linha reta pegando por cima do pescoço. Aqui no meio da cabeça também eu vou fazer um traçado, porque eu vou colocar cabelo nesse meio também. Agora com a régua, marquei 21 centímetros. Se não tem régua, usa um papelão. Vou usar a linha onda da Cisne. E vou fazer 85 voltas. Vai encostando a linha assim, vai fazendo essas voltas, não aperta muito para não quebrar a régua. Agora eu vou cortar a parte de baixo. Pronto. Estão prontos meus fios. Agora com a linha comum, coloquei 4 pernas na linha. Vou fazer um nó na ponta. Aqui em cima eu escondo o nó e venho até o comecinho da marcação do cabelo. Eu vou fazer ponto atrás. Não precisa ser tão pequeno não, acho que ele tá com a largura de meio centímetro. E vou fazendo ponto atrás em toda a volta para onde eu fiz o risco. Quando chegar aqui na parte de trás, eu vou subir nesse risco do meio. Mas também não é uma regra, você pode fazer toda a volta e depois fazer só essa do meio. Mas eu vou fazer logo a do meio. Vou fazer como se fosse um 8. Comecei na frente, desci, agora eu subo. Aí vou pra frente, desço e volto pra trás. Agora eu vou descendo aqui, vou voltar para trás e encerrar na nuca. Ou seja, comecei daqui, desci, subi, desci, encerrei na nuca. Fiz um 8. Pronto. Agora eu vou começar a colocar os fios. Eu vou colocar de 3 em 3 fios. Pego bem na parte do meio. Com a linha de crochê eu vou puxar. Ficou uma argola. Agora eu passo os fios por dentro dessa argola e puxo. Puxa demais não. Só para encostar na linha.
E eu vou fazendo isso em toda a volta. Aí você vai ter que ir observando a necessidade aí, porque vai depender do tamanho que você deixou os pontos. Se você deixou muito largo, talvez precise colocar, não de 3 em 3 fios, mas você pode colocar de 2 em 2 fios, entendeu? Porque aí fica 4, se seu ponto for muito largo. Puxa 2 fios, depois mais 2 fios de parelha, no mesmo ponto. Aí vai fazendo isso aqui, vai observando. Vou fazer em toda a volta e vou deixar essa parte do meio para depois. Pronto, já terminei, agora eu vou fazer a parte do meio. A parte do meio eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou puxar... Algumas vezes eu puxo um fio, outras vezes eu puxo 2. Puxei do mesmo jeito que eu fiz toda a volta da cabeça, eu vou puxar do mesmo jeito. Só que aí eu não deixo as pernas pro mesmo lado, eu abro assim, para ficar uma para cada lado. Vou fazendo isso até em cima. Aí você vai vendo a necessidade, onde é que precisa mais, onde é que precisa menos. Prontinho, terminei. Os fios estão bem abertos aqui, agora eu vou amarrar. Eu não vou amarrar bem de lado não, esse rabinho tem que ser um pouquinho para trás. E bem alto. Tô amarrando com o próprio fio da lã. Pronto. Agora eu vou aparar as sobras. Você mede no que você já cortou. Eu vou fazer mais uma amarração no meio desse rabo, bem no meio. Fazer um em cada lado. Prontinho. E assim o cabelinho tá pronto. Agora eu vou fazer o rostinho. Vou passar blush de maquiagem nas bochechinhas, tira o excesso e espalha bem. Depois, com a caneta fantasma, eu vou marcar o meio do rosto, formando uma cruz. E desse meio pra lá, meio centímetro. Do meio pra lá, meio centímetro, eu vou usar um boleador e tinta de tecido preta. Eu não vou marcar porque eu já sei de olho, mas você marca aí, tá? Do meio pra cá, meio centímetro, e do meio pra lá, meio centímetro. Pronto. E a boquinha eu vou fazer também com o mesmo boleador e uma tinta de tecido, da cor que você quiser o batom. Eu tô usando carmim. Não, carmim não, púrpura. E com a caneta micron, eu vou puxar os cílios. Eu gosto de fazer 2, puxando primeiro da lateral e o segundo mais pra cima um pouco. Na direção do olhinho, eu vou fazer a sobrancelha, eu vou usar a caneta micron marrom, mas pode ser a preta também, não tem problema. Faço 2 tracinhos levemente na diagonal. Vou fazer algumas sardas. E tá pronto o rostinho. Agora eu vou apagar tudo com secador de cabelo.
E o detalhe, eu vou usar uma flor artificial, cortei o talo, vou passar cola quente. Fico segurando até esfriar. Agora eu vou para os pés, vou fazer o sapatinho, vou usar tinta de tecido laranja. Vou marcar como se fosse uma sapatilha. Estou usando a caneta Fantasma. Agora com um pincel chato eu vou pintar a sapatilha. Se você tiver um secador de cabelo, você já aproveita e seca. Com boleador e tinta de tecido preta, eu vou fazer 2 alcinhas aqui, na parte de cima. E vou secar tudo com secador. E assim a bonequinha fica pronta. Eu comprei uma cestinha, coloquei algumas florzinhas dentro. E pronto. Eu gostei muito do resultado, achei ela muito linda. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.